Olá, tudo jóia? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado novamente para a nossa aula número 8, referente à construção da nossa agenda diária em Excel. Nas aulas anteriores nós havíamos mexido um pouco com a formatação da planilha, inclusive a formatação condicional, e também algumas regras já de dias, né, de cálculo de dias aqui, como nós fizemos aqui nos dias do mês. No entanto, a gente já havia calculado aqui o dia da semana, né, de uma determinada maneira, uma maneira mais simples, né, utilizando, por exemplo, uma referência ao dia do mês e formatando esse resultado de acordo com um formato específico de dia da semana. Mas nas nossas planilhas, né, na nossa planilha base, né, que a gente está utilizando, nós temos aqui o dia do mês sendo retornado de acordo com a configuração prévia do usuário, né? Então, por exemplo, ele pode definir aqui se ele quer exibir o dia da semana, por exemplo, com todas as letras maiúsculas, e os dias da semana então serão exibidos aqui com todas as letras maiúsculas. No Excel, tecnicamente, assim, de forma geral, as letras maiúsculas e minúsculas não são diferenciáveis quando a gente está lidando com texto específico, com análise específica de texto. Mas nós temos algumas fórmulas que fazem diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, inclusive fórmulas que lidam com a transformação de dados, né, de textos, em letras maiúsculas e letras minúsculas, por exemplo. E é justamente com isso que a gente vai mexer aqui nessa aula número 8. Veja que na agenda 2022 padrão aqui, que a gente tem para observar, né? Nós temos esse campo de configurações aqui onde o usuário pode escolher o dia da semana, e aqui ele vai ter uma prévia, né, de como esses dias ficarão. Obviamente essa prévia aqui é uma prévia bastante interessante para o usuário dar uma olhadinha, mas ela também tem uma utilidade prática no momento de retornar esses dados lá para as nossas planilhas de agendamento, porque nós vamos utilizar esses dados aqui, essa numeração com esses dias da semana sendo exibidos. Para isso, nós vamos criar uma planilha, duas planilhas, na verdade, duas tabelinhas, né? Na verdade, dentro da planilha dados que a gente já tem, para suportar a transformação que a gente vai fazer aqui. Então veja bem, nosso primeiro passo é criar na nossa planilha esse seletor aqui com lista suspensa. Lista suspensa é um assunto que a gente já viu nas aulas passadas, então vai ser bem simples criar esse seletor aqui. Basicamente nós vamos criar aqui a nossa configuraçãozinha, né, com esses 4 dias das semanas, com esses 4 modelos, né, de exibição dos dias da semana aqui. Então bora lá, vamos fazer, né? Então aqui na nossa agenda 07 a gente vai vir aqui na guia dados. Essa guia dados aqui é uma guia que a gente vai ocultar depois, porque ela não tem nenhuma funcionalidade para o usuário da agenda, apenas para a gente que está desenvolvendo a agenda, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui as 4 exibições do dia da semana, eu vou copiar simplesmente essa aqui, tá? Vou dar um copiar aqui, vou dar um clique aqui e vou vir aqui e colar apenas a formatação, tá? Esse botãozinho aqui do colar especial, tá? A gente cola apenas a formatação, porque obviamente eu não vou manter o texto. E aqui eu vou colocar, deixa eu ver o que eu coloquei ali, aqui tanto faz, né, o que a gente vai colocar ou não, tá? Mas exibição, apenas para a gente ver. Exibição, já que o usuário mesmo não vai ter acesso a essa planilha. E aí eu vou colocar aqui 4 tipos de exibição, né? O primeiro vai ser a exibição com letras todas maiúsculas, então eu vou digitar aqui segunda-feira. Eu estou utilizando segunda-feira porque tem o hífen, né? Mas aí você poderia colocar domingo também. A diferença é que a pessoa não veria depois nos casos específicos, um caso específico a gente vai colocar aqui com a primeira inicial maiúscula, né? Mas fica a tua escolha, tá? Aqui eu vou colocar já um pouquinho diferente, eu vou colocar a primeira letra maiúscula de segunda e a primeira de feira também, tá? Então a inicial maiúscula. Já no terceiro caso eu vou colocar tudo minúsculo, tá? Lembrando que isso aqui é um texto simples, tá? O Excel não está reconhecendo isso aqui como dias da semana, até porque eu estou colocando uma numeração na frente. E aqui eu vou colocar então a abreviação apenas com os 3 primeiros dígitos. Deixa eu só passar um pincelzinho de formatação só para manter a borda aqui. Não tem problema que pegou esse aqui, tá? Só para manter a borda. Isso aqui são textos para o Excel, tá? Texto 1, 2, 3, ele não está reconhecendo isso aqui como dia da semana não, tá joia? Isso aqui é apenas para o usuário visualizar e dar um clique aqui quando a gente criar a nossa tabelinha. Para o Excel, isso aqui é muito importante, tá? Porque para o Excel, segunda-feira, nesses 3 modelos de exibição aqui, seriam basicamente o mesmo dado. Quando a gente coloca 1, 2, 3 aqui na frente, a gente está criando textos diferentes, tá? Então, texto 1 traz segunda-feira, 2 traz segunda-feira e assim sucessivamente. Então, são textos diferentes, tá? Por isso que eu gosto de numerar. Por isso que aqui nesse caso é interessante numerar. Aqui na planilha de configurações, eu vou manter a mesma posição para que você possa comparar com a planilha original, caso você queira comparar já com a planilha pronta, tá? Então eu vou manter a mesma posição. Que posição é essa? A gente está começando em C6, essa tabelinha de dias da semana. Então a gente vai começar em C6 lá também, tá? Então eu venho aqui em C6, digito aqui exibição,
dois pontos, e aqui na frente, na D6, é justamente onde a gente vai colocar a nossa lista suspensa, né? O nosso seletor aqui dos tipos de dia da semana. Então vamos dar um clique em D6, a gente já viu esse conteúdo antes, né, de validação de dados, guia dados, ferramentas de dados, validação de dados, e o nosso tipo de dado é uma lista pronta. E essa lista pronta, para a gente buscar dados, a gente pode dar um clique aqui nessa setinha, vir aqui em dados, então selecionar os 4 tipos de dados aqui que vão de A2 até A5, fechei a janelinha, dou um OK e consigo visualizar então os 4 dias da semana aqui. No entanto, vamos testar aquela questão dos nomes definidos, né, que a gente já viu nas aulas anteriores. E se ao invés da gente selecionar esse intervalo aqui como células específicas, a gente der um nome para ele. Então vamos colocar um nome para esse intervalo aqui, onde estão os nossos tipos de dia da semana? Muito simples, vou selecionar então os 4 dados aqui, as 4 células, vou vir aqui na caixinha de nome e vou colocar esse nome aqui, ó. Exibição, sem acento, sem cedilha, tudo junto, dia da semana, tá? Exibição, dia da semana, vou dar um Enter. E agora esse intervalo aqui tem um nome específico. O que é bacana nesse caso? Aqui eu vou até deletar, tá? Então eu vou vir aqui em limpar tudo, só para tirar a formatação que a gente tinha aqui, né? A validação no caso. E eu vou vir novamente em validação de dados e aqui eu vou escolher lista novamente. E ao invés de colocar a lista de dados, a lista de células, eu venho simplesmente e digito o meu nome definido, né? Exibição, dia da semana. E aí o Excel vai reconhecer esse intervalo específico. O que é bacana nesse caso, né? A gente consegue já buscar os dados lá. O que é bacana nesse caso, né? Então, estando aqui com o segunda, por exemplo, se você quisesse com 3 dígitos minúsculos, né, mais uma exibição, você poderia simplesmente selecionar todos esses dados aqui e aqui no gerenciador de nomes, por exemplo, clicar aqui em exibição do dia da semana e trocar o dia da semana para esses 5 dados agora, e não os 4, né? O nome definido para 5 dados. E automaticamente 5 células, no caso, e automaticamente ele teria agora as 5 opções aqui dentro. Joia? Sem precisar ficar mexendo com a validação de dados. Enfim, o que é mais fácil para você aí. Deixa eu só vir aqui em página inicial, desfazer isso aqui, desfazer, porque a gente não vai precisar, a gente só vai mexer com esses 4. Joia, tudo pronto aqui. Aqui eu vou fazer uma sequência, tá? De 7 dias, 1, 2, seguro, seleciono os dois, clico, seguro clicado e arrasto aqui para fazer uma sequência de 7 números referentes aqui aos dias da semana, porque esses números vão ser aqui importantes para a gente na hora da gente usar uma função que vai buscar o dia da semana lá da nossa tabela de agendamento, para que o dia referente seja exibido. E o dia referente é justamente o que a gente vai buscar agora. Por quê? Aqui eu quero que o Excel exiba para mim de domingo a sábado. Só que a exibição aqui vai mudar de acordo com o que eu escrevi aqui em cima, com o que eu defini aqui em cima. O Excel ele vai precisar transformar os dias da semana, certo? Ele não vai modificar necessariamente o texto, mas ele vai transformar esse texto em maiúsculas, minúsculas ou então a inicial maiúscula. E, nesse último caso, na quarta opção, ele vai somente extrair os 3 primeiros dígitos de um dia da semana para mostrar apenas os 3 primeiros. Então, são 4 funções diferentes aqui que vão fazer 4 modificações nos meus dados. Cada uma dessas funções estará atrelada a uma das opções. Então, se eu escolher a opção número 1, o Excel vai executar uma das funções, que no caso seria a função de letras maiúsculas. Se a gente escolher o número 2, o Excel vai aplicar a função de primeira letra maiúscula. E aqui todas minúsculas, e aqui fazer uma extração apenas dos 3 primeiros caracteres do meu dia da semana, tá? Então, cada uma das 4 opções aqui estará atrelada à execução de uma função diferente. Como é que a gente vai fazer isso, então, no Excel? Através de uma função condicional. A gente pode usar a função C e a função Cs, por exemplo. Aqui eu vou utilizar a Cs, porque vai ficar um pouquinho mais fácil o entendimento, mas você pode usar a C também. Antes de qualquer coisa, a gente vai vir aqui na Agenda 2022, você consegue ver que eu criei uma coluna específica para comportar os dias da semana. E por que eu estou fazendo isso ao invés de digitar diretamente os dias da semana na fórmula, já que eles nunca vão mudar, na verdade, né? Porque talvez no futuro eu queira mudar alguma coisa, eu não queira mais segunda-feira, eu quero colocar só segunda. Ou às vezes eu quero modificar minha planilha para outro idioma, e aí eu mudo os dias da semana de acordo com o idioma. E aí eu não vou precisar fazer essa modificação na fórmula, tudo bem? Simplesmente porque a fórmula já vai referenciar o valor que está aqui. Então é bem legal a gente manter uma referência dos valores ao invés de digitar os valores de forma fixa em texto nas fórmulas, tá? Por isso que a gente vai estar utilizando isso aqui. Então vamos lá criar os dias da semana lá na nossa planilha. A gente tem aqui dados, eu até separei, até deixei essa aqui no meio, né? Vamos simplesmente copiar isso aqui,
colocar aqui como colar apenas a formatação, só para a gente manter mais ou menos o mesmo destaque. Mas como eu disse para você, isso aqui não faz diferença, tá? O que faz diferença é o que está escrito aqui, não a formatação. Apenas para deixar destacado aí para a gente observar melhor, principalmente no vídeo. Vamos colocar os dias da semana aqui, tá? Então, de domingo, clico, seguro clicado e arrasto até sábado. O Excel já completa para mim automaticamente todos os dias da semana e já traz a formatação de borda também. Beleza. Isso aqui a gente vai utilizar para ser mostrado aqui, tá? Então, essa tabela, tá? Esse conjunto de dados será o conjunto de dados mostrado aqui. Só que ele vai passar por uma transformação antes de ser mostrado aqui. Transformação essa que vai depender de uma fórmula que será atrelada a cada uma das 4 opções. Se ficou confuso, calma que não vai ficar daqui a pouco, tá? Quando você vê tudo isso funcionando. Vamos lá então, vamos começar com a... Deixa eu só colocar um zoom maior aqui para facilitar um pouco a nossa exibição aqui. E eu vou jogar a minha planilha bem para cá e vou tirar esse pedaço bem para lá, depois a gente volta com tudo. Só para deixar um espaço bem livre aqui, bem gigante, para a gente ver a nossa fórmula com mais clareza, tá? Então vamos lá. Igual Cs, eu vou utilizar a função Cs, como eu disse, mas você pode utilizar a C também, a diferença é que a C vai ser aninhada. Você vai ter que colocar uma C dentro da outra, que pode causar uma confusãozinha aí, mas entendendo as Cs, você consegue aplicar a mesma coisa dentro da função C também. Então vamos lá, a função Cs, um dos propósitos dela é não ter necessariamente um valor falso. E aqui isso se encaixa um pouco no nosso caso, porque nós temos apenas 4 valores aqui. Então, o usuário vai ter que escolher um dos 4 valores, um dos 4 tipos de exibição do dia da semana. Não tem um valor falso. É claro que ele pode simplesmente deixar vazio, isso daria um erro, mas a gente pode tratar esse erro depois com uma função específica para isso. Mas vamos dando um passo de cada vez, né? Vamos lá. Teste lógico número 1. Então, a gente vai fazer o primeiro teste. Que teste é esse? A gente vai testar se o conteúdo digitado nessa célula aqui, certo? D6, é igual a quê? O conteúdo presente, a um dos conteúdos presentes lá na nossa tabela de dados. Ou seja, a gente vai lá em dados e vai dar um clique aqui no primeiro conteúdo. Por quê? Porque o primeiro, porque não o segundo e o terceiro? Porque a gente está testando nessa ordem aqui, para ficar mais bonitinho, claro, né? Então a gente vai testar o primeiro, depois testa o segundo e o terceiro, mas nada impede que você teste de cima para baixo, de forma aleatória, que não vai fazer diferença. Assim que a função Cs encontrar uma das condições que é verdadeira, ela executa o que é verdadeiro e para por ali. Então não tem como dar conflito aqui de 2 ou 3 opções ao mesmo tempo, tudo bem? Então vamos testar. Se o conteúdo que eu coloquei lá for igual a esse aqui, ou seja, o texto contido naquela célula lá em que há um seletor de lista suspensa, for igual ao texto contido aqui, e sempre haverá um texto daqueles aqui, porque tanto a lista suspensa, a validação de dados, quanto a minha fórmula está fazendo referência a uma célula específica e não um valor fixo, então esse valor ele vai ser alterado conforme eu alterar o valor da célula também, tá bom? Então, se D6 for igual a A2 de dados, né, a célula A2 da planilha dados, que é segunda-feira maiúsculo, 1, segunda-feira maiúsculo, ponto e vírgula, a gente vai continuar a fórmula aqui em cima, tá? Você pode continuar lá, pode continuar aqui em cima também. Só toma cuidado na hora de trocar entre planilhas, porque quando você troca aqui com o mouse entre planilhas, o Excel coloca o nome da planilha na frente. Tá? Então, às vezes você está mexendo com a planilha config, mas sem querer você está editando, puxando um dado da planilha dados, ou vice-versa. Tá? Então, toma cuidado com isso aí. Valor se verdadeiro, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, o que o Excel vai fazer? Ele pode mostrar um texto, fazer uma operação, fazer uma referência. Tá? No nosso caso, a gente vai aplicar uma função. E que função é essa? Então, nesse primeiro caso, a gente vai transformar o conteúdo em letra maiúscula. Né? Então, a gente vai transformar, olha bem o que a gente vai fazer, a gente vai transformar esse texto aqui em letra maiúscula. Joia? Então, para isso, a gente vai utilizar a função maiúscula. Você vai começar a digitar mai e você vai perceber que existe uma função chamada maiúscula, com acento, tá? Você pode dar um tab se você preferir aí para já partir para os argumentos dela. E o único argumento dela é o texto. Pode ser um texto fixo ou uma referência. Obviamente que a gente vai utilizar uma referência. E qual que é essa referência? A gente está fazendo lá o retorno do primeiro dia, certo? O dia número 1, que é o domingo. Então, a gente vai buscar o domingo aqui, ó. Lembra que lá na planilha de configuração, esse intervalo de dados é que vai ser exibido. A única diferença é que ele vai ser exibido de uma forma diferente conforme o resultado das minhas funções de teste. Né? Então, ele vai exibir domingo. Esse domingo como? Com tudo maiúsculo. Aqui ele já está maiúsculo, então vai ser exibido exatamente como está aqui. Ok? E vamos fechar parênteses aqui, esse parêntese fechado da função maiúscula, e agora eu vou fechar só mais um para fechar a função Cs.
não terminou a função C. A gente tem 4 condições, a gente só fez uma, tá? A gente tem 4. Mas eu vou mostrar como ela funciona, tá? Deixa eu dar um Enter aqui, só para mostrar como ela funciona. Por enquanto, nós temos um erro aqui de não definido, porque a gente não testou a condição número 4 ainda. A única condição que a gente testou foi a número 1, então é a única que vai funcionar. Olha só, se eu clico aqui em segunda-feira, que é a opção número 1, ele identifica que esse texto é igual a esse texto. Igual. Se é igual, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o dado de C2 e transformar em maiúsculo, que foi isso que a gente definiu. Então, ele fez exatamente isso. Ele buscou lá em C2 e transformou em maiúsculo. O 1, o 2, o 3 aqui, por enquanto, não vai fazer diferença alguma para a gente nesse momento. Apenas no momento de puxar os dados para a planilha de agendamento. Então, por enquanto, esquece esses números 1, 2, 3 até o 7 aqui, porque ele não tem nada a ver, esses números não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, tá? A gente está retornando esses dados aqui, ok? Vamos continuar então nossa fórmula, vamos dar 2 cliques aqui. O que a gente tem que fazer aqui antes de continuar a nossa fórmula? Se atentar ao travamento, né? A referência absoluta de algumas de nossas células. Veja bem, quando eu descer a minha fórmula aqui para baixo, para completar a segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tá? Todos os 7 dias da semana, o Excel também vai analisar, ele vai também descer, né, através de autopreenchimento, de referência relativa, essa célula D6. Então, para ele, quando eu descer aqui embaixo, ele vai analisar D7, depois a D8, D9, D10 e está tudo errado, não é isso. Por quê? Porque todas as minhas 7 fórmulas aqui dependeram apenas de uma única célula. Okay? Da análise dessa célula, então a gente vai travar D6. Como que a gente trava? F4, né? Que a gente já viu isso. Cifrão antes da letra, cifrão antes do número para travar a coluna e linha. A gente precisa travar também a célula A2 dos dados. Por quê? A gente vai dar um F4 aqui também. A gente vai travar A2 lá da planilha dados. Por quê? Porque o Excel não pode simplesmente descer aqui para A3, A4, A5 e A6. Ou seja, ele não pode ficar trazendo outras análises para aplicar a função maiúscula. A função maiúscula está restrita apenas à segunda-feira maiúscula, ou seja, apenas ao dado que estiver contido, ao texto, né, que estiver contido na célula A2 da planilha dados, e não na A3 e na A4. Porque a A3 e a A4 são funções diferentes. Na A3 a gente vai pegar a primeira maiúscula, na A4 a gente vai pegar as minúsculas e na A5 a gente vai pegar os 3 primeiros caracteres. Cada função para uma célula específica. Então é sempre a célula A2 que será analisada. No entanto, a C2 a gente não vai travar. Por quê? Porque quando a gente descer, a gente quer que realmente o Excel também desça os dados dos dias da semana. Domingo aqui, segunda, terça, quarta e assim por diante. Vamos dar um Enter aqui, tá joia? Ou seja, se eu clicar aqui agora e descer, olha só o que o Excel vai fazer, ele vai buscar os dados que estão aqui, tá vendo? Ele busca C2, C3, C4, C5. Perfeito, é isso mesmo que a gente quer. No entanto, ele sempre está analisando o D6, porque a minha base de referência é essa aqui, e sempre A2, para que ele teste, né, se D6 é sempre igual a A2, porque A2 é a célula que está condicionada à função que a gente quer aplicar aqui, que é de exibir os dias com letras maiúsculas, certo? Acho que está entendida essa lógica aqui, agora vai ficar muito mais fácil para a gente continuar com as demais funções, né? Deixa eu deletar tudo isso aqui para a gente continuar aqui em cima. O processo agora é bem parecido, tá? Então a gente vai fazer o mesmo teste com as mesmas células, só que aí, dependendo do valor, né, um segundo valor no caso, né, o segundo tipo de dia, a gente vai trocar a função, que no caso é uma função para retornar só a primeira letra maiúscula. Então olha que bacana, fica até mais fácil. Aqui, obviamente, eu vou tirar o último parêntese porque ele fecha a função cis, que a gente fechou para testar, né? Só que a gente não terminou ela. Então vamos lá, ponto e vírgula, agora vamos fazer o segundo teste da função cis. A mesma coisa, tá? Então você pode inclusive até copiar. Então é D6, até aqui, ó, tudo isso aqui, tá? Você pode segurar tudo isso aqui, vir aqui, selecionar, desculpa, tudo isso aqui, clique em copiar, vem aqui, clique em colar, tá? Ou Ctrl C, Ctrl V. A gente vai testar novamente D6, só que aqui na tabela de dados a gente não vai testar se é igual a A2, a gente vai testar se é igual a A3. Lembra que o nosso segundo tipo de dia está lá em A3. Né? Vamos voltar lá? Deixa eu só dar um ESC aqui só para você ver, né? A gente estava testando A2, deixa eu colocar um zoom aqui que vai facilitar também, né? A gente estava testando A2, que é essa aqui, agora a gente vai testar A3, ou seja, se o conteúdo escolhido aqui nessa célula D6 foi exatamente igual a esse aqui. Então, se for igual a esse aqui, né, começando por 2, a gente vai ter um segundo tipo de formatação, certo? Então, vamos continuar lá. Vamos colar aqui o conteúdo que a gente já havia copiado. D6, então, igual a A3. Então, vamos continuar lá com A3. Agora, se for igual a A3, a gente vai trocar a nossa função. Então, ao invés de maiúsculo, a gente vai ter as iniciais, né, as primeiras letras em maiúsculo,
e as demais em minúsculo. Para isso, o Excel também tem uma função, tá? Chamada função pri ponto maiúsculo. Então, você vai digitar pri ponto maiúscula ou dar um tab aí para o Excel autocompletar, joia? E agora a gente vai fazer a referência também a essa mesma célula, né? Dados de C2. Quer dizer, C2, né? A célula C2 da planilha dados. Então, vamos dar um copiar aqui, vem aqui no final, dar um colar. E vamos fechar parênteses aqui, a fórmula desceu aqui para baixo, tá? Mas está vendo que ela continua aqui, ó, dados C2, certo? Ou seja, a gente vai buscar o mesmo dado, que é o domingo. A gente está mexendo ainda na primeira linha, lembra? A gente não terminou a nossa fórmula, estamos ainda buscando só o domingo, para depois a gente fazer o autopreenchimento para os demais dias. Fechamos aqui. Ponto e vírgula, vamos fazer o nosso terceiro teste. Basicamente, tá, a gente vai fazer a mesma coisa novamente. Então, a gente pode copiar daqui ou de lá, tá? Então, a gente vai testar se D6 é igual ao dado de A3, só que aqui a gente vai dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Ao invés de A3, agora a gente vai testar A4, que é a minha terceira condição, ok? Ponto e vírgula aqui. E o que vai acontecer? Nesse caso, a gente vai colocar tudo minúsculo, e o Excel também tem uma função para isso, é a função minúscula. Minúscula, não esquece, se você for digitar manualmente, tá? Não esquece do acento, ou então você utiliza o seletor ali das funções do Excel para selecionar a função minúscula. Ela tem basicamente o mesmo argumento que as demais. E a nossa função minúscula também vai buscar dados de C2. Copiar aqui e colar, que continua sendo domingo, né? Fechamos. E agora vai ser um pouquinho diferente na questão do quarto argumento, né? Deixa eu só fechar aqui novamente o parêntese para a gente fechar de novo a função C, só para a gente ver essas três primeiras funções já funcionando. Deixa eu, inclusive, então, arrastar até aqui embaixo, tá? Para você ver os dias. E aí, se eu colocar aqui a segunda opção, a gente tem a inicial maiúscula, tá vendo? Inclusive depois do hífen. E nessa terceira opção, a gente tem tudo minúsculo. Ou seja, o Excel está buscando exatamente esses dados aqui, mas fazendo a transformação de acordo com a função que a gente está utilizando. No entanto, a quarta forma de exibição já não é exatamente uma transformação do dia da semana. É o quê? A extração de um pedaço do texto. Para isso, a gente vai utilizar uma função chamada ext.texto. Eu vou te mostrar como ela funciona aqui para depois a gente utilizar ela lá, tá? Então, você vai digitar ext.texto e vai buscar o texto. Vamos começar com o domingo aqui, tá? Então, eu vou dar um clique aqui em C2, domingo, ponto e vírgula, que ele vai buscar o texto domingo. Número inicial é o número do caractere inicial, ou seja, a partir de qual caractere você quer que eu extraia os dados? A partir do primeiro, né? Nós vamos começar a contar a partir do primeiro. Então, o início da contagem é no primeiro caractere, número 1. Número de caracteres a serem extraídos. Eu quero que ele comece a extrair do primeiro caractere e extraia quantos? 3, certo? Lembre-se bem, ele vai começar no primeiro e extrair 3. Ele não vai começar no primeiro e pular depois 3, tudo bem? Então, o 3 ele está incluso, joia? E vamos fechar aqui, dou um Enter. Tá vendo que ele extrai para mim DOM, né? Então, os 3 primeiros caracteres da minha palavra. Deixa eu deletar aqui, porque eu só coloquei aqui para te mostrar como funciona. Agora, a gente vai aplicar, então, aqui. Deixa eu só deletar aqui, para a gente finalizar a nossa fórmula aqui. Vamos deletar esse último parêntese aqui para voltar à edição da função CES, né? Ponto e vírgula e o teste lógico número 4. Basicamente a mesma coisa. Copiar aqui, ó, dados de A4, copiar, colar. Só que aqui vai ser A5 agora, que é a nossa quarta condição. E ponto e vírgula. Nós vamos definir agora o valor, né? O que o Excel vai fazer se a nossa condição for a quarta. Basicamente o que a gente fez, né? ext.texto. E agora o nosso texto se encontra onde? Exatamente lá em dados C2, né? Que justamente a mesma célula, a célula que contém o domingo. A gente vai simplesmente copiar e vai colar aqui essa mesma célula, que é o texto, que é o argumento texto. Ponto e vírgula. Agora a gente tem o argumento aqui número inicial, que é o 1, como a gente já viu, vai começar do primeiro caractere, ponto e vírgula. 3, né, aqui, que é o número de caracteres a serem extraídos. Fechamos o parêntese da função ext.texto e agora fechamos o parêntese da função CES de forma geral. Dando Enter aqui, beleza, vamos puxar todo mundo aqui para baixo. E aí, se eu colocar aqui, por exemplo, o quarto, ele faz a extração para mim dos 3 primeiros dias. Aqui existe uma observação muito importante, tá? Como eu estou fazendo uma extração dos dias, então o Excel vai extrair exatamente como os dias estão aqui. Maiúsculos, tá? Por isso que eu coloquei tudo maiúsculo. Mas se você quiser, você pode, por exemplo, colocar aqui um quinto dado, como a gente já tinha visto, e além de fazer a extração, a gente pode colocar em minúsculo, tudo bem? Ou então você pode colocar todos os dados em minúsculo e fazer a extração e transformar em maiúsculo. Aí você agregaria a função maiúsculo junto com a função
ext.texto, maiúscula, desculpa, no feminino, junto com a função ext.texto. Aí você pode se perguntar, poxa Edu, se a pessoa vir aqui e não escolher nenhum e ao invés disso ela apertar o delete e deletar o dado que está aqui dentro, vai dar erro e consequentemente quando a gente puxar, esse erro vai se refletir aqui também. Como é que eu faço? Uma das opções, deixa eu colocar aqui, seria você utilizar uma função de erro, tá? E uma função muito simples de erro é a função se-erro. Então vamos dar 2 cliques aqui, vamos deixar essa fórmula ainda maior, né? No comecinho dela, eu já tenho um vídeo sobre a função se-erro, tá? Então eu vou te explicar aqui de uma forma mais sucinta, mas você pode acompanhar casos específicos onde você pode utilizar a função se-erro, tá? Nesse vídeo que eu vou deixar nos cards e também na descrição, beleza? Basicamente, eu vou vir aqui no início, antes da minha função principal, que é a ses, e vou digitar se-erro, tá ok? Então, se erro, abre parêntese, e agora eu tenho toda a minha função aqui, certo? Então, essa função está sendo executada. Eu venho aqui no final, porque eu quero que essa função seja executada. Ok, aqui no final eu vou dar um ponto e vírgula. Esse aqui, toda a minha função principal, é o argumento valor, tá vendo? Ó, é o argumento valor da função se erro. Agora eu vou dar um ponto e vírgula e vou definir um valor de erro se isso aqui der erro. Qualquer erro que der, se essa função aqui der qualquer erro que seja, o Excel vai mostrar um valor para mim. Esse valor pode ser um texto específico, esse valor pode ser uma célula vazia, esse valor pode ser uma referência a uma célula, esse valor pode ser uma operação, qualquer coisa que você quiser fazer aqui, assim como você faz com qualquer argumento de qualquer função. Nesse caso específico, eu simplesmente vou colocar vazio, tá? Então, vou digitar aqui aspas duplas, e fechar parêntese para fechar a função se erro, tá? Então, simplesmente o Excel vai mostrar vazio caso apareça algum erro aqui. E aí, nunca se esqueça, claro, de puxar aqui para a função se erro também ser puxada para as demais. Olha o que acontece quando deletar aqui, simplesmente o Excel não vai mostrar nada aqui. Na verdade, ele está fazendo com que essa célula fique vazia, porque apareceu um erro. O erro de não definido, porque eu não tenho nada a ser definido aqui para ser buscado, né? Tudo bem? Então fica bem bacana assim, porque quando a gente for puxar aqui, a gente vai ver que também isso pode acontecer aqui também, a gente pode tratar esse resultado aqui também. Beleza? Vamos deixar aqui então com qualquer um aqui, terceiro tipo. Deixa eu voltar o zoom aqui para o zoom padrão, que é o de 100% aqui. Eu não vou mexer muito com a formatação, tá? Porque não é o intuito dessa aula aqui, senão eu deixaria ela muito longa, né? Se a gente fosse mexer com esse monte de formataçãozinha aqui. Então eu vou deixar mais ou menos por assim, mas eu vou fazer uma formatação, deixar salva com uma formatação. Mas pra gente a formatação aqui dessa parte aqui não é interessante no momento no quesito aprendizado, tá? Mas aí você formata como você quiser. O importante é que você tenha isso aqui funcionando perfeitamente. Para não deixar essa aula extremamente longa, porque esse conteúdo já é um conteúdo longo, eu vou deixar então a busca dos dias da semana aqui para uma próxima aula, para a gente utilizar o que a gente acabou de fazer aqui para fazer a busca dos dias da semana aqui em cima. Tudo bem? Lembrando sempre, claro, que dúvidas, você deixa aí nos comentários, na descrição do vídeo você encontra todos os links para download das planilhas e também para acessar as aulas anteriores e as aulas posteriores e também vídeos, aulas, né, relacionadas a todos os temas que foram abordados aqui durante essa série de vídeos, tá? Fica à vontade, na descrição do vídeo você encontra tudo. Te vejo então numa próxima aula. Deixa eu só salvar aqui, né, pra gente não perder o costume. Eu vou colocar aqui como agenda 08 referente à aula número 8, ok? Te vejo então na próxima aula, beleza? Até mais então.